Beleza? Estamos gravando. Então vamos lá. Espero que hoje o Teams não dê problema, porque ontem foi um verdadeiro tumulto, né? Não sei se vocês passaram por isso, mas ontem a Microsoft deixou todo mundo na mão. E eu descobri o motivo por que a Microsoft deixou a galera na mão com o Microsoft Teams, tá? Mas não vou contar. Eu não vou fazer propaganda negativa. Depois, em off, quem quiser saber, eu conto. Então, vamos lá. Sistemas distribuídos, assunto de hoje, objetivos e desafios. Então, o que a gente vai abordar nesse dia? Tá? O que a gente vai discutir hoje na nossa aula? Hoje nós vamos discutir quais são os objetivos de um sistema distribuído, tá? Baseado no perfil do meu caríssimo mentor, Andrew Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos e o outro livro, Sistemas Distribuídos. Só que esse, o professor só tem digital. Né? Custa uma grana sentir esse livro, mas é um livro muito bom, muito interessante. Quem puder ter acesso a ele, eu recomendo. Tá? Todo o material do Tannenbaum é muito bom. Sistemas operacionais, sistemas distribuídos, material de rede dele é muito bom, tá? Recomendo pesadamente. Assim como eu recomendo os livros do Deitel, Como Programar. O de C# e o de Java são leituras obrigatórias para nós que trabalhamos na área, né? Muito bem. Então, sem perder muito tempo, vamos discutir também algumas coisas. Primeiro, a respeito dos relatórios. O pessoal, no geral, o pessoal foi muito bem, tá? Muito bem. A coordenadora ficou muito contente com os resultados apresentados, tá? Imagino que a evolução, o pessoal prestou bastante atenção, né? Nos relatórios que a gente andou mostrando para vocês, tal. E surtiu um efeito muito positivo. Não só em sistemas distribuídos, mas como em todas as disciplinas, tá? Nós tivemos aí uma grata surpresa com os calouros, porque os calouros foram muito bem, tá? Foram muito bem com os relatórios que eles estavam preparando para pegar, tá? Eles foram muito bem, se saíram muito bem. Nós tivemos excelentes notas. No geral, os calouros tiveram a menor nota, se não estou errado, foi um 9. O resto foi tudo 10. Tá? Muito bons os relatórios deles. Trabalhando da mesma forma, tá, gente? Gente, só um minutinho, que tá com um som paralelo aqui, tá? A galera tá assistindo TV ali. Eu vou cortar aqui um pouco o áudio, o vídeo, mas eu já volto, tá? Me dá 10 segundos. Beleza, gente. Desculpa aí essa interrupçãozinha, mas vamos lá. Então, os relatórios surtiram um efeito muito positivo, a turma foi muito bem, tá? Isso, no geral, das minhas disciplinas, o pessoal está indo muito bem, legal. Segundo ponto, a respeito do trabalho. Algumas pessoas já me mandaram algumas prévias do que elas estão escrevendo, e algumas eu consegui ler, outros ainda não, tá? Só um instantinho. Muito bem. Voltando então. Vamos lá. O pessoal está apanhando do Teams aí. Então, eu consegui ler algum material, tá? Dei algum feedback. Dessa turma aqui, muito poucas pessoas me procuraram, tá?
Tá certo, o trabalho ainda lá no começo, mas já foi uma semana e, como a Flávia lembrou no último encontro, as provas estão batendo aí em abril. Primeira, segunda semana de abril é prova, tá? Então, não tem muito tempo para fazer trabalho, tá bom? Lógico, hoje ainda é dia 16, temos mais 15 dias, 15, 16 dias, né? Então, pode ser que a gente consiga, é um tempo razoável, tá? Lógico, são 2 semanas. Mas, de qualquer forma, o pessoal tem que focar bastante em cima disso, tá bom? Quem tiver dúvida a respeito do trabalho, quiser discutir alguma coisa, teve algumas pessoas que me procuraram falando que estavam com dúvidas a respeito do que escrever, de como relacionar os temas. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo que me procura é: você assistiu os 2 vídeos? Porque se você assistiu os vídeos, você já tem uma ideia muito boa do que eu estou falando, da correlação entre a biomimética e TI, em especial sistemas distribuídos, que é uma área que vocês já perceberam que hoje em dia está muito defasada em termos de material, especialmente material humano, tá? Por quê? Material de estudo tem bastante, mas gente preparada para trabalhar com isso é meio complicado, tá? Já na questão da biomimética, tem material de sobra, especialmente fora da nossa área. Mas dentro da nossa área, aqueles vídeos que eu passei são só a ponta do iceberg. Tem muita coisa que ainda pode ser explorada, né? Alguns alunos até me procuraram passando outros materiais que eles tinham visto. Eu achei bastante interessante, tá? Então, vale a pena dar uma observada. Então, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas que estão com dúvida é: vocês assistiram os vídeos? Teve um desses alunos, inclusive, eu conversando com ele, ele acabou confessando que não tinha assistido. Gente, eu não posso e não tenho como dar um suporte para alguém quando eu passo uma referência e a pessoa sequer acompanhou ou olhou aquela referência. Fica muito complicado. Tirar dúvidas de alguém que não sabe nem do que se trata o assunto é complicado. Então, a pessoa pelo menos tem que ter uma ideia. Fala, você está com dúvida em quê? Se você virar para mim e falar, tô com dúvida em tudo, eu falei, não, peraí. Então vamos lá, você assistiu os vídeos? Seja sincero. E não adianta você falar o contrário, porque os vídeos eles são muito específicos, são voltados para esse tipo de assunto, né? Então fica difícil a gente discutir alguma coisa e tirar dúvida de alguém que não sabe nem aonde está a dúvida. Fica difícil para mim ajudar vocês, né? Então, eu volto a reforçar, assistam as referências nos vídeos, tá? Esses vídeos, eles dão outras referências e vocês são liberados para poder assistir e buscar toda e qualquer referência dentro ou fora, né? Isso é liberado. Tá lá no regulamento, né, do trabalho. Pode ser jornal, pode ser slide, pode ser filme. Ah, eu vi num filme. Legal. Busca o embasamento daquilo que você viu e aplica. Mas no seu projeto hipotético, né? Na sua viagem na maionese. Tá bom? Se sobrar alguma dúvida depois de tudo isso, aí a gente conversa. Aí eu vou poder te ajudar. Falo, não, beleza. Qual que é a sua ideia? Ah, o meu projeto hipotético é esse. Tal. Beleza, então vamos buscar um embasamento disso. Onde você encontra esse assunto? Como que você vai encaixar isso aí dentro do seu modelo? Vamos discutir isso aí. Aí eu tenho como te ajudar. Certo? Beleza? Então vamos para a aula de hoje.
Bom, nós vamos falar sobre os objetivos em sistemas distribuídos. E, deixa eu complementar só esse tema aqui. Desafios e obstáculos. Tá? Vou colocar aqui em sistemas distribuídos. Beleza? Um e depois o outro. Perfeito. Vamos voltar aqui. Ótimo. Então, o que nós vamos discutir aqui praticamente? É o que se pretende alcançar com um sistema distribuído. O que é preciso para você alcançar a eficácia, a eficiência em um sistema distribuído. E depois, quais são os desafios para a criação de um sistema distribuído. Tá? Muito bem. Vamos lá. Os objetivos. Primeiro, a definição primaz que a gente sempre tem que ter em mente, tá? Sempre tem que lembrar disso. Um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Definição do Andrew Tannenbaum. Beleza? Os sistemas distribuídos têm 3 objetivos principais. Nós vamos discutir os 3, tá bom? Primeiro, compartilhamento de recursos. Depois, a confiabilidade. E 3, o desempenho. Então, esses são os 3 objetivos principais, os quais nós pretendemos alcançar quando desenvolvemos um sistema distribuído. Muito bem. Vamos falar do primeiro, compartilhamento de recursos, tá? Se surgir alguma dúvida, por favor, levantem a mão aí, ou então abra o áudio que a gente conversa. O compartilhamento de recursos refere-se à capacidade do sistema em compartilhar o acesso a quaisquer recursos utilizados pelos sistemas entre as máquinas que fazem parte da arquitetura, também chamadas de nós. Vamos lembrar um pouquinho lá dos clusters, né? Esses recursos são, na maioria das vezes, bancos de dados, links de rede que se conectam à internet, serviços de autenticação, entre outros. Apesar de não ser um objetivo exclusivo dos sistemas distribuídos, uma vez que também é um objetivo dos sistemas de rede, e aí fica muito fácil a gente confundir as coisas, tem que tomar cuidado, é uma característica muito importante de um sistema distribuído. Então, compartilhar informações, recursos. Quando ele fala recursos, ele está remetendo àquela informação que a gente estudou lá em CC1, quando a gente analisou o que é uma API. Uma API é um conjunto de informações que são disponibilizadas na forma de recurso. Tanto que para acessar uma API, a gente não usa uma URL. Não, a gente usa uma URI. Lembra disso? A gente viu isso lá em CC1. A gente viu isso em PO2, quem fez comigo. A gente viu isso em ADS. O pessoal que era de análise, que fez ADS, viu isso comigo também lá. Tá? Então, o que é um recurso? É todo e qualquer meio que possa ser disponibilizado. Esse meio pode ser uma página, um banco de dados, um arquivo XML, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um texto. Tudo isso nós chamamos de recurso. Então, compartilhar esses recursos é um dos principais objetivos de um sistema distribuído. Podem haver sistemas distribuídos que trabalham sem utilizar compartilhamento de recursos? Olha, poder até pode, mas honestamente, eu imaginando na minha cabeça, não me lembro de nunca ter visto algum sistema distribuído sem compartilhamento de recursos. Tá? Pode existir? Pode. Né? Agora, eu não lembro. Se alguém tem conhecimento aí, por favor, cite um exemplo. Mas eu não sei de nenhum. Tá?
Então vamos em frente. A vantagem em compartilhar recursos está na economia financeira, uma vez que, caso não haja tal possibilidade de compartilhamento, mais réplicas de um determinado recurso devem estar presentes em cada nó do sistema, o que impacta direta ou indiretamente no custo. Vamos analisar um pouquinho a questão do stream, né? Que é o que a gente mais usa de exemplo, no caso da Netflix, tá? Geralmente, o acesso, como eu falei para vocês, aquelas bandas, né, da Netflix. Deixa eu pegar uma telinha da Netflix aqui para explicar para vocês. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Aqui. Deixa eu abrir uma nova. Não, link não, imagem. Aqui. Deixa eu. Aqui. Autorizar o colega aqui, né? Então, olha lá. Vamos dar uma olhada nesse cara. A gente tem aqui a telinha padrão da Netflix, tá? Onde cada banda de informação dessa, os títulos, né, a separação deles, é feito através de acesso a um recurso específico, tá? Neste caso aqui, ele está separando as bandas, por exemplo, títulos em super-heróis, e aí está tudo listado aqui. E aqui, títulos em Nollywood Movies. E aí tem vários filmes nessa categoria. Então, o que nós temos nesse caso? Cada filme desse é um link que aponta para um recurso específico, tá? E o que constrói essa tela é uma API, certo? Você aponta para aquela API e ela retorna para você quais são os títulos que tem super-heróis. Ele passa o código, provavelmente a thumbnail que nós estamos vendo aqui vem de outro servidor que tem informação armazenada, e lá, por exemplo, na hora que você passa o mouse por cima, ele vai mostrar para você o que tem disponível de informação para aquele filme, certo? Tudo isso, gente, é consumo de API, certo? Então, em se tratando de consumo de API, o Netflix é um dos principais que a gente pode usar de exemplo, tá bom? Vamos continuar aqui. Nesse caso, por exemplo, que eu estava mostrando a imagem, vamos imaginar que alguns thumbnails talvez não estejam no mesmo servidor, mas eles se enquadram na categoria de filmes de super-heróis. Muito bem. Então, ele vai trazer esses thumbnails, ele vai jogar eles para você ali, só que o link está apontando para outro lugar. Esse lugar, ele pode ser um lugar onde não seja tão fácil de conseguir esse recurso de streaming. Tá? Então, internamente, o algoritmo da Netflix tem que entender isso e buscar a melhor forma, a melhor solução para o problema. E qual seria a melhor solução para o problema nesse caso? Acessar a fonte de streaming mais próxima de você, certo? Então, o que o aplicativo começa a fazer? Ele começa a procurar filmes, né, e colocar os thumbnails ali dos filmes cuja a fonte esteja mais próxima a você, certo? Muito bem. Além do Netflix, que eu costumo usar muito como exemplo para sistema distribuído, nós temos também o próprio Facebook, que ele trabalha dessa forma também, né? Nós temos, deixa eu pegar a tela do Face aqui, todo mundo conhece, né? Apesar de que o pessoal tem trabalhado bastante, deixa eu ver, imagens. Ai, desculpa, gente. Eu ando dormindo muito mal. Deixa eu achar aqui uma tela. Engraçado, quando a gente quer uma tela principal, a gente não acha. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Página principal. Aqui. Pronto, agora vem. Legal. Vamos aqui.
Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, tá? Olha só. A página principal do Facebook. Está até desatualizada, porque recentemente o Facebook mudou essa visualização, né? Ela está um pouco diferente. Pelo menos a minha é diferente dessa. Tá? Tem algumas coisas que são diferentes. Mas aqui é um bom exemplo. Vamos dar uma olhada, ó. Cada recurso desse, por exemplo, pessoas que talvez você conheça, aqui tem os eventos, uma solicitação, feed de notícias, anúncios, tal, né? Aplicativos, e aqui você tem o feed principal, certo? Muito bem. De acordo com a engine que tem disponível hoje, as informações que nós sabemos do Facebook, cada parte desta página aponta para um lugar diferente, certo? E neste caso específico está consumindo API, certo? Então, esse é outro exemplo muito bom, porque se ele procurar, por exemplo, os seus jogos, vamos imaginar, e que os seus jogos apareçam na página principal. No que você procura os seus jogos, o que vai acontecer? Ele vai apontar para um lugar que seja mais próximo, onde tem armazenada aquela informação. Esse lugar mais próximo pode não ser o data center principal do Facebook, e sim um data center regional que tem as informações de usuário e que o sistema do Facebook considera mais próximo para obter essa informação, tá? É assim que o Facebook também opera. Na verdade, Professor, sim, pois não. desculpa interromper. No caso, seriam vários Dockers, vários orquestradores que fariam essa tarefa, ou seria um Docker gigantesco, por exemplo? Ou Não, nada a ver? não, são vários. Não, não tem tudo a ver sim, tá? Mas são Aham. vários, não é um só, não. É que o senhor começou a falar que cada servidor faz uma parte aí, eu já associei com o Docker, que eu já trabalhei com isso uma época, É, e eu fiquei imaginando como que seria a dimensão disso. sim. Então, por exemplo, é o típico sistema distribuído. Quando a gente olha, a gente está vendo uma página só. Só Aham, que por trás está rodando isso, apontando para vários locais diferentes. E para sim. cada local para onde ele aponta, tem uma instância de API rodando, e essa instância de API no servidor está hospedada em um Docker, certo? Então Agora, são vários Dockers. então, se é um Docker específico apenas para aquela API, ou se é um conjunto proxy de Dockers, né? O Kubernetes trabalha assim, o Kong trabalha assim. Então, fica difícil de dizer. Vamos Uhum. partir para um modelo mais simples. Cada endereço que ele aponta, ele está apontando para uma URI de uma API, e Uhum. essa API está hospedada em um Docker. Vamos pensar Nossa, assim, tá deve bom? ser gigantesco esse troço. Beleza, valeu, professor. Beleza. Vamos continuar, gente. Vamos lá. Entretanto, nem tudo são flores. Como aspecto negativo associado a esse compartilhamento de recursos, temos a questão da segurança. Uma vez que o fato de mais máquinas terem acesso ao recurso implica que o sistema possui mais pontos de acesso. E esses pontos de acesso podem ser explorados por hackers, tanto no sentido de rastreamento da comunicação, quanto na própria questão de invasão de privacidade e integridade dos dados. Muito bem. Então, o que isso denota? Denota que por trás de toda essa funcionalidade que a gente estava discutindo agora há pouco, deve haver um modelo colossal de segurança para garantir e prevenir invasões, tá? Nós sabemos de vários modelos de aplicações distribuídas que já foram invadidos, tá? Por exemplo, a PlayStation Network, a PNP, PNP? Não, PlayStation... PSN, desculpe. PSN. A PSN já foi invadida quantas? Nossas! Pelo menos uma vez por ano é invadida. Nessa brincadeira até meu filho perdeu a conta dele, tá? Eu ainda tenho a minha, mas ela não tem nada. Outra rede que é bastante visada por hackers também é a rede, é o pessoal da Steam.
Só que a Steam agora habilitou a autenticação em 2 fatores, então ficou bem mais complicado para um hacker conseguir quebrar. Porque uma coisa é você buscar um ponto de acesso na rede para entrar. A outra coisa é você tentar quebrar a segurança usando engenharia social para obter informações de uma conta para poder invadir. Com autenticação de 2 fatores, isso fica muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Tá? Muito difícil mesmo. Outra rede também que a gente tem bastante conhecimento, sabe? Na verdade, quase todo mundo atualmente está utilizando autenticação 2 fatores. A Epic Games está com autenticação 2 fatores. A Epic, inclusive, tem um modelo lá de autenticação que ela usa autenticação de umas 10 fontes diferentes, né? Você que escolhe qual que é o segundo fator que você vai utilizar. Pode ser Facebook, pode ser Google, pode ser Microsoft Authenticator, e aí vai, tá? Tem bastante. A Ubisoft também, além dela, tem a Origin, tem o pessoal da Blizzard com a Battle.net, eu tô tentando lembrar a rede deles, eu não consigo lembrar. Eu não jogo na Battle.net, então eu não tenho jogo da Blizzard, tá? Eu não tenho conhecimento dessa parte aí, não conheço essa rede deles. Mas imagino que deve trabalhar da mesma forma. Tá? É uma aplicação distribuída. Eles têm um aplicativo de identificador próprio deles. Você instala a Blizzard no seu celular. Aí, tá vendo? Legal, né? Então, as grandes redes que têm sistemas distribuídos, elas estão trabalhando com essa questão de segurança pesadamente para evitar problemas para a própria rede, problemas para o cliente, para o usuário, e problemas para os fornecedores de serviços também. Né? Porque senão, convenhamos, né? Você fornece um sistema, um jogo que custa, sei lá, vamos colocar aí lá na Steam, o Assassin's Creed Valhalla. Uma licença do Valhalla, hoje, na Steam, custa R$190. Muito bem. Vamos imaginar, você faz esse investimento e aí você descobre que tem uma vulnerabilidade de segurança na aplicação do jogo que pode liberar informações e conceder acesso na sua conta da Steam para terceiros, aí é problema. E até mesmo isso tem que ser muito bem trabalhado. Tá? No caso da Steam, ela trabalha isso de uma forma bastante interessante junto com a Ubisoft. Tá? Porque o jogo, apesar de ser um jogo vendido na Steam, ele roda na rede da Ubisoft. Tá? Então, quando você conecta pela Steam, imediatamente a Steam já, se não tiver, ele instala para você, tá? E ele pede uma conexão, uma sua conexão e autenticação com a Ubisoft. Lógico, você fornece essa informação para o próprio aplicativo da Ubisoft, não da Steam. O que a Steam faz? A Steam simplesmente inicializa, chama o aplicativo já tem informações de autenticação, ele já cai direto na rede e o jogo começa. É até um processo relativamente rápido, tá? Mas, pasmem, é um sistema considerado muito seguro, tá? Por quê? Porque assim a Steam não precisa saber as informações da sua conta do Ubisoft, tá? Você pode ter o autenticador que você quiser lá, trabalhar do jeito que você quiser, tá? E vice-versa, a Ubisoft não precisa saber nada da Steam, ela simplesmente está mandando abrir o aplicativo para rodar o jogo, só isso, mais nada, certo? Muito bem, vamos continuar. Confiabilidade. Confiança é um dos principais aspectos que a gente tem que passar quando a gente está desenvolvendo um sistema distribuído. Porque, caso contrário, o usuário não vai utilizar o seu sistema, se ele não confia nele. A análise morfológica da palavra confiabilidade nos mostra
que esta se refere à probabilidade, atenção, ó, probabilidade de um produto executar a sua função prevista de forma que atenda ou exceda as expectativas. Ou seja, está relacionado ao funcionamento adequado conforme foi planejado. Podemos confundir a confiabilidade acreditando ser algo relacionado à segurança do sistema, porém, não tem relação alguma com a parte de segurança do sistema. Então, a confiabilidade não está ligada à forma de autenticação que você usa na ferramenta distribuída que você faz uso. Não. Confiabilidade é outra coisa. Confiabilidade é você confiar que ele vai rodar a aplicação e a aplicação vai funcionar. Você está confiando nisso. Inclusive, papel principal do desenvolvedor é garantir que o cara confie naquilo que está sendo executado. Porque, caso contrário, essa desconfiança gera perda, né, de clientes, de usuários do seu aplicativo. Tem essa também. A confiabilidade nos sistemas distribuídos é maior que nos sistemas centralizados. Lembram? Nós já falamos a respeito. Porém, qualquer problema relacionado a processos ou canal de comunicação ou transmissão pode surtir efeitos diretos sobre a execução do sistema. A confiabilidade de um sistema é baseada em 3 pilares: consistência, disponibilidade e resiliência, ou seja, tolerância a falhas, conforme o teorema CAP. O teorema CAP é baseado nesses pilares e sua sigla vem das palavras em inglês consistency, availability e partition tolerance. Tá bom? Aqui, ó, a gente vê agora uma imagem desse teorema. E ele explica esse teorema para nós. Vamos analisar, ó. Uma das características importantes do teorema CAP, que pode ser observado na representação da figura ao lado, é que nunca podemos atingir os 3 pilares em sua totalidade dentro de um sistema. A forma como foi elaborado permite que você tenha apenas 2 dos pilares em evidência em seu sistema. Ou seja, caso selecione 2 pilares em seu sistema, o terceiro ficará enfraquecido. Então, quando a gente olha para lá e vê consistência, confiabilidade e tolerância a falhas ou resiliência, a gente tem que olhar, quer dizer, então, que a gente tem... Eu gosto de dizer uma coisa um pouco diferente. A gente tem um modelinho triangular. Então, tolerância a falhas está embaixo, é a parte de baixo. O lado de cá seria a consistência e o lado de cá seria a confiabilidade. Muito bem. Se você distorcer algum deles, você deforma a figura. Uma coisa que aqui não está escrita, mas que é bom a gente considerar, é que tem que existir uma boa, uma excelente justificativa para que você possa fugir da representação do teorema CAP. Tá? Por exemplo, eu vou diminuir a confiabilidade, mas em compensação vou aumentar a consistência e vou aumentar a resiliência. Então, você está deformando o triângulo. Tá, qual a sua justificativa? Será que tem? Será que é interessante você deformar uma dessas características? Interessante isso. Olha só isso aqui. Vamos imaginar, e eu gosto muito de falar nisso quando a gente discute essa questão. Vamos imaginar que esse triângulo ele seja algo colocado no solo. Vamos imaginar isso.
Então, nós temos algo com 3 faces distintas, certo? E as 3 se equilibram adequadamente. Se você mover uma delas ou retirar peso de uma delas, as outras 2 podem cair em cima de você. Ou em cima, justamente, do aspecto que você está mexendo. Pode parecer um pouco confuso, mas se você levar em consideração que o Teorema Kappa, ele trata especificamente da parte da confiança, é o quanto o usuário pode confiar na aplicação. Vamos fazer uma pesquisinha básica aqui agora? Fazer uma brincadeira para a gente entender do que a gente está falando? Vamos lá? Eu vou pegar aqui o... Vamos fazer aqui, ó. Nós temos 3 aplicações, tá? Vamos fazer a votação pelo WhatsApp? Vamos? Uma interação? Ou vocês... Não, é porque tem que ser pelo WhatsApp, porque nem todo mundo está usando do e-mail aqui. A gente tem aluno convidado aqui, né? Tem. Tem, não é pouco, não. Tem bastante. Então, vamos fazer pelo WhatsApp, tá? Vamos ter 3 aplicações que são populares. Vamos lá. Me citem 3 aplicações populares. Aqui, por aqui mesmo, gente. Não é pelo WhatsApp ainda não, tá? Segura. No WhatsApp a gente vai fazer uma votação. É aqui. Vamos fazer aqui agora, tá? Abre o microfone e fala para mim. 3 aplicações que você... Instagram e Spotify. Então, vamos lá. O Marcos falou Facebook, Instagram, Spotify. Muito bem. Quem mais? Quem mais pode citar alguma que ele não falou aí? Twitter. Twitter. É uma boa. Deezer e Netflix. Peraí. Deezer. É, Certo? professor, bota Steam. Peraí. Vamos com calma. Netflix. Aí o Wagner falou? Steam. E o Torrent. Peraí, fala de novo. E o Torrent. Cara, como é que escreve isso? Torrent. Ou Torrent. Ah, uma aplicação de torrent. É. Tá, tudo bem. Vamos colocar uma qualquer de torrent aqui. Tá bom. Vamos lá. Quem dá mais? Discord. Discord. Bem. Mais alguma? Não? Vamos trabalhar com essas então? Pode ser? Deixa eu ver. Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, Deezer, Netflix, Steam, Torrent, Discord. Vou colocar mais uma aqui, tá? Disney Plus, né? Opa. Disney Plus. Professor, coloca aí o Amazon Play também. Pode ser também. Amazon. É Amazon Play ou é Amazon. Acho que é É Amazon Prime. Video mesmo. Prime Video. Prime, Amazon Prime. Prime Video, isso. Vamos trabalhar com vídeo mesmo, tá? Porque o Prime não é só vídeo. Mas vamos focar na parte de vídeo deles. Tá bom? Então, nós temos 13 aplicações aqui. Vamos fazer uma votaçãozinha. Agora no WhatsApp, eu quero que você faça o seguinte, ó. Pelo WhatsApp, você vai escolha 3 aplicações em que você confia mais. Certo? Então, vocês vão escolher 3.
e eu vou recolher os votos e vou jogar para cá. Tá bom? Vamos fazer uma pequena enquetezinha aqui. E, professor, podia ter feito de outro jeito. Tal. Gente, é para participar. Eu quero interagir com vocês. Temos 33 participantes agora, né? Vamos lá, um por um. Então, por exemplo, o Guilherme já votou. Eu vou colocando aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui. Facebook. Dreams. Quem é Dreams? Eu não conheço Dreams, Guilherme. E Prime Video. Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Eu vou contando. Steam. Discord. E Prime Video. Então, Prime Video subiu para 2. Beleza. Esse foi o Wagner. Agora, vamos olhar aqui o Guilherme. Ah, entendi, Guilherme. Então, subiu para 2. Beleza. Aí. Break. Netflix, Discord e Steam. Então, Steam vai para 3. Netflix sobe para 1. E Netflix e Discord. Ó, Discord, segundo voto do Discord. Muito bom. Vamos lá. O Dudu. Não sei quem é Dudu. Discord, Netflix e Spotify. Discord vai para 3. Netflix sobe. Cadê o Netflix? Ué, cadê o Netflix? Ah, tá aqui. Netflix sobe para 2. Dudu. Spotify. Spotify é o primeiro. Esses são os que vocês confiam mais, tá? O Thiago votou Facebook, Netflix, Discord. Discord tá na frente. Anderson, Spotify, Steam, Discord. Spotify, Steam, Discord. Discord tá na frente. O Elcio, vai voltando aí. Depois eu olho. O Elcio, Facebook, Spotify, Twitter. Nossa, o primeiro que vota no Twitter. Primeiro voto no Twitter. O Wellington, Steam, subiu para 5. Disney Plus. Oi! Faltou o YouTube aí, né? Agora já era, Flavinho. Não, é que eu vi que esse monte de vídeo, tá? É verdade. Concordo com você, mas agora já é. Então vamos lá. Discord aqui, ó. Steam, Disney Plus e Discord. Discord tá na frente. O Jonathan votou Steam, Disney e Prime Video. Steam, Disney Plus, Prime Video. Legal. O Fernando votou Steam. Steam passou na frente. Discord. Empatou com o Discord. E o Instagram ganhou o primeiro voto, hein? Legal. O Marcos Rolim, Facebook, Amazon e Steam. Facebook vai para 4. Amazon e Steam, 8. Steam está ganhando. O Mylon, Facebook, Instagram e Netflix. Facebook, Instagram e Netflix. Subiu para 4. Legal. Aí vamos lá. Facebook, Vinícius, Facebook, Steam e Instagram. Facebook, Steam, Instagram. O Roberto Cosme voltou Facebook, Amazon e Steam. Então vamos lá. Facebook, Amazon Prime e a Steam, pessoal. Sistema de jogo arrebentando, né? O Daniel Zanelato, Ciência, votou Netflix, Disney Plus e Twitter. Netflix, sim. Disney Plus, Twitter. Marcos Rodrigueiro,
Steam, Discord e Prime Video. Steam subiu para 11, Discord subiu para 8 e a Prime Video subiu para 6. Bruno Carmo, Prime Video, Spotify e Netflix. Então, Amazon Prime Video subiu para 7, Spotify subiu para 4 e Netflix sobe para 6. A Gabi, eu acho que essa Gabi é a Gabriele. Steam, Discord e Spotify. Steam subiu para 12. Discord subiu para 9. E Spotify sobe para 5. Muito bem. Flavinha, Spotify, Netflix e Deezer. Olha, o Deezer ganhando o primeiro voto dele. Netflix e Spotify. Alguém votou de novo. Voltou mais uma vez também. Vamos lá. Vinícius Flores. Steam, Discord e Torrent. Steam, Discord e Torrent. Olha o Torrent ganhando o primeiro voto. Muito bom. O Igor votou Prime Video, Discord e Steam. Prime Video, Discord e Steam. Muito bem. Facebook, Misael votou. Facebook, Instagram e Spotify. Facebook, Instagram e Spotify. O Leonardo Elian votou Steam, Prime Video e Spotify. Então, Steam. Entrando agora. Steam, Prime Video e Spotify. Beleza? O Paulo, acho que é o Paulo Júnior esse aqui. Steam, Discord, Spotify. Steam, Discord e Spotify. Amazon, Ana Paula François faz. Olha, Ana Paula, quanto tempo. Vamos lá. Prime Video, Netflix e Spotify. Prime Video, Netflix, Spotify. Bem. Luiz Henrique votou Steam, Discord e Prime. Então vamos lá. Steam, Discord. Aonde está? Está tomando todo dia? Vou fechar o áudio de quem está aberto, tá? Steam, Discord e o Prime. Muito bem. O Rodrigo votou Spotify, Netflix e Discord. Spotify, Netflix. Último, Discord. Gente, fechem o áudio, por favor. Obrigado. E por último, o Danton. Steam, Discord e Instagram. Então vamos lá. Steam, Discord, Instagram. Beleza. Aqui, o Gabriel votou agora. Amazon, Spotify e Discord. Então, Prime Video, Spotify e, por último, Discord. Beleza. Vamos encerrar por aqui e vamos avaliar. Quem ganhou? O serviço que vocês mais confiam, em primeiro lugar, é a Steam, com 18 votos. Muito bem. Em segundo lugar, o serviço que vocês mais confiam é o Discord, com 16 votos. Em terceiro, 16, 18, teve um empate, né? Entre o Spotify e o Amazon Prime Video. Opa.
com 12 votos. Ô, professor, Oi. acho que teve um peso aí da galera que joga, né? Mas dentro desses serviços, assim, do que a gente estava falando, acho que é importante ver o que o mais é diferente, o que mais confia do que usa, né? Vamos pensar aí um pouquinho. Agora, vamos às outras perguntas em cima disso. Em cima dessa brincadeira que a gente fez aqui, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte aspecto. Eu confio porque eu uso ou eu confio porque eu gosto? Fala, Deito. Professor, Só um Professor, pouquinho. dá minha opinião. Ela falou que a gente confia porque a gente usa mais. Mas eu acredito que a Steam, como se trata de pagamento, você precisa comprar, é jogo, armazenamento, você não vê ela dar problema. É uma coisa que você pode confiar. Agora, rede social, Facebook, você pesquisou um aparelho, vai aparecer para todos os outros aplicativos que você entrar, está recomendando que você perguntou, que você pesquisou. Então, eu acho que é uma quebra muito grande de dados, vai vazando muito dado, informação pessoal sua para outros sites. Isso aí é uma coisa confiável. Você pode ver, acho que teve quantos votos no Facebook? 8? Confiam. Você pesquisa uma coisa, daqui a pouco 7 sites já estão sabendo da coisa que você pesquisou lá. Então, isso eu já não acho uma coisa confiável. Steam, você não vê isso acontecer, no Discord, você não vê Netflix, Prime Video, você também não vê isso acontecer, porque são lugares onde só é vídeo, você não precisa de comercial, não tem anúncio, está sendo pago, então você tem uma certa confiança com isso. Certo. Boa. Uma boa opinião, Gostei. professor. Fala, Rolim. Daí, eu entrar nesse aspecto que esse menino falou. Só que eu escolhi Facebook, Steam e a Amazon. Mas eu fui mesmo pela esse nível que ele falou das propagandas. Por exemplo, cada aplicação dessa, eu fui na necessidade de confiar, porque essas aplicações é o que tem mais nível de informação e é o que mais é focado. Porque, por exemplo, você tem o Facebook, ele guarda dinheiro por causa dos anúncios pagos, aquela coisa, todas as suas informações. Steam também, você faz banco, você pode colocar dinheiro, deixar ele em saldo lá. E a Amazon tem tudo, tem o seu endereço, o seu horário, que é um conglomerado tudo, não é só a Prime Video, a Amazon como todo. Então, são as plataformas, por exemplo, no nível de colocar por probabilidade de ser hackeado ou tentar usufruir, quem que vai querer atacar, vamos supor, o Discord, sendo que qual informação que você faz o cadastro no Discord, você entende? Eu fiquei pensando mais nisso, a probabilidade dos Facebook, Amazon e o Steam, eu acho que são os mais importantes de nível de ter dinheiro em cima, de ter mais informações e ser interligados em muitas coisas. Por exemplo, o Facebook, se o cara entrar no Instagram, ele não mexe no seu dinheiro, porque ele precisa entrar na sua conta do Facebook, porque lá que está o seu dinheiro, porque o Facebook é dono de tudo. A Amazon Prime Video, para o cara chegar na Prime Video, ele vai ter que ter passado por vários Amazon, que tem umas 10 Amazon para você fazer. Então, eu imaginei nível de necessidade de confiança. Por quê? Porque se você... que são as empresas que mais aparecem em casos de invasão e tal, mas é questão sem colocar a porcentagem de quantos que tem de invasão em um, quantos que tem de invasão em outro. E jogar isso, entendeu? Mas é o que eu imaginei. Não, você imaginou bem. Blake, Rolim, quem mais? Fique à vontade, gente. Isso é um debate. Quero ouvir a opinião de vocês. Tá, eu vou pelo seguinte, eu votei... Em primeiro lugar, eu acho que é Steam, porque... Eu fui mais no caso de alguém conseguir acessar minha conta.
Em relação a vazar dados, eu não me preocupo muito com isso, porque independente do que você tá fazendo no seu dia a dia, tá vazando dados de qualquer jeito. Tem alguém ouvindo, tem alguém vendo. É foda isso. Não tem como você se proteger tão fácil como uma pessoa mais leiga não tem como se proteger com isso. Vai sempre estar vazando dados. Quando você pesquisar alguma coisa, vai aparecer no Facebook ou no Insta para vender. Correto. Já a Steam, eu acho que tem uma segurança ferrada, porque tem uma engenharia social muito grande nela, porque ela sempre vai fazer perguntas para você que só você vai saber, que você mesmo definiu, e também para você entrar em qualquer lugar, se você habilita, né, com o Steam Guard, você tem um token que é gerado a cada 30 segundos. Então isso é difícil para alguém acessar a sua conta, a não ser que esteja com o seu celular. Certo. Então, foi isso. Steam, eu acho que é o primeiro lugar para alguém conseguir hackear, né? E acho que ninguém vai conseguir hackear o Facebook ou a Amazon, porque Facebook é a Amazon, né, pai? Os caras tá longe. E também tem um bounty hunter muito grande para o próprio hack mesmo, para vários hackers mesmo tentar entrar no Facebook e na Amazon, que eles fazem isso. Que eles pagam para pessoas tentar acessar. Então, tipo, é o mundo inteiro tentando acessar direto o Facebook e a Amazon para receber dinheiro. Então, os caras têm uma proteção muito grande. Então, por isso que eu voto neles. Certo. Tudo bem. Quem mais, gente? Vamos, pessoal. Tem 33 aqui. Só 3 falaram. Aí, professor. Fala, Wagner. Eu confio na Steam porque eles são sozinhos na internet. O Facebook, os dados deles são bem seguros, mas já sim, já não, o pessoal fala que eles vendem os dados. Isso aí é um aspecto interessante de confiabilidade. Muito bem. Na verdade, todos vocês deram, né, exemplos muito bons de confiabilidade até agora. Por quê? Se baseia na pergunta que eu fiz, gente. Você confia porque você usa ou você confia porque você gosta? Existe uma diferença muito grande, tá? O que vocês passaram para mim foi o que vocês confiam são ferramentas que vocês usam. Então, a questão da confiabilidade aí está bem estabelecida, tá? Aonde está o problema? É no lance de você confiar porque você gosta. Aí tem uma diferença. Certo? Aí tem uma diferença grande. Usar significa que o usuário, ele já foi conquistado e ele sabe que a ferramenta trabalha de uma forma confiável. Certo? Agora, o gostar é diferente. Eu uso porque eu gosto. Hoje em dia, a gente usa porque gosta ou a gente usa porque confia? Entendeu? Agora eu inverti a pergunta. Certo? Fala, Guilherme. Então, eu votei na Amazon, mas eu não tenho conta da Amazon e também não uso. Eu votei neles porque a Amazon é uma empresa muito grande e que eu sei que eles, tipo, procuram muitas pessoas para tentar invadir a Amazon mesmo, para a segurança deles ser muito grande. A Amazon tem tudo, então eu votei na Amazon porque eu sei que é uma empresa gigantesca. Certo. Apenas cuidado, né, quando a gente fizer esse tipo de debate e tal, porque é interessante assim que você na minha visão, que você defenda algo que você conheça, tá? Por exemplo, o que o Guilherme está explicando é algo que é público, tá? É público, todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. A Amazon é um conglomerado gigantesco, inicialmente ligado a encomendas, que passou a investir muito em TI e hoje se transformou em uma das maiores potências mundiais no que diz respeito a TI. Certo? Muito bem. A Steam, a galera confia porque usa. E, Flavinha, importante a gente pensar da seguinte maneira. Em termos de confiabilidade, a plataforma da Steam, ela é campeã em termos de confiabilidade. E eu digo por quê. Como os meninos bem colocaram, a Steam é responsável por uma movimentação gigantesca financeira. Tá? Por exemplo,
Já fizeram as contas, aqui a galera que joga aí, que assiste aula, já fez as contas de quanto a sua conta Steam custa? Já somou cada um dos jogos que você tem? Para ter uma Só ideia? o inventário do meu CS deve valer uns 2 pau e pouco. Professor, $3.000. Aí. Tá vendo? Eu tô falando isso porque eu fiz isso recentemente, tá? E a minha conta da Steam hoje, custa algo em torno dos seus R$5.200. Eu não costumo comprar pela carteira da Steam. Eu tenho os meus cartões que são pré-pagos, né? Onde eu controlo o investimento que eu faço na Steam. Por que eu não uso a carteira da Steam? Mas é seguro. Não, gente, cada louco com a sua mania, né? Eu tenho as minhas, você tem as suas. Então, a minha mania é, eu centralizo tudo num cartão só. Porque por ali, eu sempre sei tudo que eu gastei. Especialmente no que diz respeito à Steam. Por quê? E por que apenas em um cartão só? Porque esse cartão tem um cartão dependente, que é o do meu filho. E é onde eu coloco o cascalho para ele poder gastar na Steam. Certo? Então, por ali eu sei tudo o que está acontecendo. Ele comprou um pacote XYZ. Eu sei. E o que é mais importante, ele também sabe que eu sei. Tudo isso para quê, gente? Por uma questão de segurança. Tá? Tem toda uma questão aí de se baterem, por exemplo, na conta Steam dele e tentarem invadir a conta dele, como já aconteceu, de tentar invadir a conta dele, vem pedir para mim o autenticador. Porque o autenticador dele registrado é o meu. Certo? E o meu está no meu celular. Né? O Steam Guard, que o pessoal fala. Então, tá guardado comigo. Então, se der algum problema lá, vem pipocar aqui. Então, é interessante a gente olhar para esse tipo de coisa e verificar quantas destas aplicações aqui você usa de verdade. O Steam foi campeão, então a galera usa o Steam. Eu uso o Steam. Vocês já viram minha tela compartilhada aqui, o ícone da Steam aparece. Tá? Neste exato momento ela está ligada. Discord, eu já usei Discord muito, não uso mais, tá? Porque o professor não tem tempo de jogar online mais. Desculpa, não dá. Spotify, eu já até falei para vocês, eu uso, eu substituí o som do meu carro pelo Spotify. Então, tá? E o Amazon Prime eu também tenho, só que eu uso muito pouco. Eu gosto da Amazon a parte de livros dela. Né? Eu sou cliente Prime da Amazon, mas eu uso o meu Prime para outra coisa. Né? Os livros saem mais baratos. Né? Aquela coleção que vocês estão vendo ali atrás, ali, ó, é uma parte, a outra parte está aqui, a outra parte está ali, toda ela montada com livros que eu comprei pela Amazon. E é tudo assim, professor, você está gastando isso aqui? Gente, barato. Vocês sabem disso. Quem tem a Amazon Prime sabe que livro sai muito barato. Muito barato. Tá? Vou dar um exemplo. Espera aí. The Witcher. Livro. Comprado pela Amazon. R$25. Entregue aqui em casa em 2 dias. Vale a pena. É só um exemplo. Tá? É um serviço que eu confio? Sim. Porque eu uso. Tem dinheiro ali? Não. Porque lembra que eu falei? Eu sempre falei isso tudo uma coisa só. Então eu sempre sei o quanto eu gastei e tal. É uma loucura minha, mas dá certo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. No caso de confiabilidade em sistemas, é justamente você se perguntar, eu confio porque eu uso
Ou eu confio porque eu gosto? Aí muda a pergunta. Inverte a pergunta. Por que eu uso? Porque eu confio. Tudo bem? Uma pergunta está respondida. E a outra? Por que eu gosto? Essa é mais subjetiva e difícil de responder. E ela foge até mesmo na questão de confiabilidade, porque já não é mais confiabilidade. Né? Tem a necessidade. Pode ser necessidade, pode ser design. Né? Ah, eu gosto porque a aplicação tem uma cara legal. Eu já ouvi isso, tá? Então, não tô tirando do nada, não. Eu já ouvi. Ah, eu uso porque eu acho legal, tal. Mas você confia? Ah, aí a pessoa fica na dúvida. Entende? Então, aquilo que você confia, você fala na hora. Vocês rapidamente responderam aquilo que vocês confiam. A Steam tirou lá na frente. Tá? Eu não conheço o Deezer. Desculpe, Flavinho, mas eu não conheço ele. Ó, deixa eu te falar um negócio. Tava pensando. A Steam, dessas que nós citamos aí, ela é a financeira, né? É a única, né? Não. Nós temos a Steam, nós temos a Netflix. Não, o Facebook é o que mais tem dinheiro aí, por causa dos anúncios pagos. Eles dominam o anúncio pago do Face e do Instagram. Ah, verdade. Eu pensei só na questão de pagamento. Nós temos também o Spotify aí, né, que você pode fazer compras pelo aplicativo, ele também faz. O Disney Plus e a Amazon, né? E a Amazon, isso, verdade. A Amazon. Então, dessa lista, quem não seria o lance do dinheiro? Eu não conheço o Deezer, eu não posso falar por ele, mas a Flávia conhece, pelo que eu entendi. O Twitter não é, tá? O Torrent, pelo amor de Deus, né, gente? Tanto que ele ganhou só um voto, tadinho. O resto, praticamente tudo. Eu ia falar, são empresas grandes, né? Essas que nós destacamos. Então, tipo assim, lógico que eu acho que aqui tem, né, me recolocando o que eu tinha dito. Eu acho que às vezes acaba tendo mais voto pela questão do usar porque gosta, mas não só porque gosta, na verdade, né, porque confia. Mas como acaba que tem bastante gente que gosta de jogar e tal, teve um peso, foi isso que eu pensei. Só que eu acho que são plataformas que toda tem uma questão de confiabilidade muito boa aí. Sim. Por serem empresas grandes, né, assim, comparado a demais. Por exemplo, o Torrent dessa lista aí é o único que eu não confio. Infelizmente, eu sou terrivelmente forçado a concordar. Professor. Fala, Ney. Mas também, até empresa grande, é difícil de confiar. Um exemplo disso é a PSN do PlayStation, que foi, se eu não me engano, o maior vazamento de dados do mundo que teve. Sei lá quantos milhões de pessoas foi invadida a conta, vazou dados de cartão, dados CPF, número, não sou tudo na época do PlayStation 3. É verdade. Você tem razão. Tanto que a PSN ela aprendeu a lição depois disso, né? Aí, professor. Mas eu só reforçar agora, né? Quando dá merda, deu merda geral, né, professor? Aí, professor. Mas é verdade. Pode falar, Wagner. O problema não é quando vaza. O problema é quando eles vendem. Porque quando vaza, você tem como saber. Os caras começam a vender suas contas tudo na Deep Web, senha de cartão para clonar, tudo. Imagina? Isso é um problema muito sério. Muito sério mesmo. Tá? Eu tenho experiências não muito agradáveis com esse tipo de coisa aí são vazamentos importantes de coisas que não poderiam vazar, né? Eu tenho uma conta ainda do tempo, né,
do divórcio, eu tenho uma conta de telefone que é sigilosa. E eu fui surpreendido recebendo uma ligação de propaganda de uma grande uma rede de lojas aqui do Brasil, justamente nesse número. E a pessoa queria falar comigo. Tinha meu nome e tinha uma parte, inclusive, dos meus documentos. Uma conta de telefone que é sigilosa. Ninguém tem esse número. Ninguém tem. É um número que ninguém tem. Que eu uso só em caso de emergências, em algumas situações muito sérias, tal, né? Inclusive, esse chip ele fica até desconectado, né? Fora. Eu não deixo ligado o celular. Eu liguei porque minha mãe estava precisando de uma situação com o celular dela, tal. Eu falei, não, usa esse aqui, que eu só uso em caso de emergência, ninguém tem esse número, tal. Beleza. Deixei com ela. E fui surpreendido recebendo uma ligação ali. Ainda perguntei para a atendente, como é que você conseguiu esse número? Ah, aqui está listado que esse é o seu número principal. Eu falei, não é para estar listado como o número principal, esse número é sigiloso. Vocês não poderiam ter acesso a esse número. Quem vendeu esse número para vocês cometeu um crime. E eu vou denunciar isso aí para a operadora. E eu denunciei para a operadora. Tá? Inclusive, eu já levei isso, a operadora levou para frente, tá? E foi aberta a investigação para descobrir quem foi que vazou. Não poderia ter vazado nunca. Tá? Bom, vamos retomar aqui, então, a questão de confiabilidade. A gente já entendeu, fizemos uma brincadeirinha aí e tal. Muito bom saber disso. De agora em diante vai ter muita propaganda da Steam aqui no canal. Tô brincando. Vamos lá. Desempenho. Outro dos objetivos principais de sistema distribuído. Aumentar o desempenho do sistema também é um objetivo de sistemas distribuídos. Se fizermos uma comparação, os sistemas distribuídos, na maioria dos casos, apresentam melhor desempenho do que os sistemas centralizados. Fato. Né? O volume de informação processada, o volume de acessos, a concorrência, tudo justifica a utilização do sistema distribuído. Né? Isto ocorre porque em um sistema distribuído temos múltiplas instâncias, tanto de hardware quanto de software, para realizar o processamento necessário. Legal. Como podemos medir esse desempenho? Podemos utilizar como parâmetros tempo de resposta do servidor, o throughput seria a taxa de transferência, a quantidade de recursos consumidos pela rede, os resultados de benchmarks, que são a execução do sistema, são os testes, né, que nós fazemos, e o tempo de transmissão dos dados. Verificando os resultados acima, podemos medir o desempenho de nosso sistema distribuído e descobrir se é satisfatório. É importante a gente entender que, apesar de nós discutirmos muito a respeito de confiabilidade, desempenho é fundamental. Né? Ninguém quer uma aplicação que seja lenta demais, que seja morosa em determinadas atividades, né? E complexa até mesmo em sua operação. Ninguém quer isso. Né? Melhor exemplo foi um que a Flávia citou e não estava na lista, tá? YouTube. YouTube é um dos... Ele não estava na lista, tá? Mas ele pertence ao Google, então... mas o YouTube, em termos de desempenho, é o cara da bola da vez, tá? E é importante entender isso, porque tem gente que usa o YouTube até mesmo como benchmark para testes em redes, tá? O pessoal da NET, por exemplo, eles... eu até achei estranho quando eles vieram instalar aqui a minha internet por fibra, e eles fizeram testes usando o YouTube. Às vezes eu me sinto uma corrida de Fórmula 1. A impressão que dá é essa.
Vamos lá. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as máquinas, colocaram o YouTube para rodar em cada uma delas. E colocaram na resolução mais alta disponível para aqueles vídeos. Eles pediram, o senhor pode colocar aqui, aqui o senhor coloca uma coisa, ali o senhor coloca outra e tal. E eu fiz isso. Tudo para eles medirem velocidade e desempenho, né, do sistema, do roteador deles ligado na fibra. E eu fiquei admirado, porque eles usam o YouTube como parâmetro de teste. Falou, ó, tá bom, hein? Velocidade tá boa, qualidade caiu? Não. Tá quantos por cento? Não, tá tantos por cento e tal. Eles foram medindo. E o tempo todo, o cara tava com o aparelhinho conectado no roteador, né? Eles têm um celularzinho, um smartphone, alguma coisa. Eu não conheço aquele aparelho. Nunca vi. Fica conectado via Wi-Fi no roteador e ele fica testando. Ele fica avaliando a conectividade e tal. Eu não conheço aquele aplicativo, achei muito interessante. Fiquei curioso para perguntar mais nisso. Né? Achei melhor não falar nada. Mas eu achei interessante eles usarem como medição de desempenho da rede deles justamente o YouTube. Porque de acordo com o que o técnico me explicou, o YouTube é aquele que melhor se encaixa na questão dos parâmetros para medição. Olha que interessante. Beleza. Aqui um assunto complementar na disciplina, tá? Desse assunto que a gente está falando, eles também gostam de falar muito sobre a granularidade. Então, granularidade. Para de enrolar a língua. Fala, Leonardo. Ô, professor, nesse caso aí desse desempenho, se trata de uma qualidade de servidor? Porque no caso da minha internet, quando eu vou assistir um vídeo em 4K, assim, por exemplo, no YouTube, eu consigo assistir de boa. Mas eu uso um software, o Code, que não sei se o senhor conhece, um software de vídeo. Eu mal consigo assistir um vídeo 720p. Seria servidor, no caso? Não, nesse caso aí não. Nesse caso aí, provavelmente o software deve estar usando algum recurso que não está otimizado na rede que você está consumindo, tá? Tem que avaliar. Esse software o Coding é para edição, né? Não, ele é um software de vídeo. É tipo um software, é tipo um torrent melhorado. Você baixa o ADD-ON, aí você consegue assistir algumas coisas piratas e outras originais. Depende da sua ética. Então, provavelmente, deve ser alguma coisa ligada ao protocolo que ele está usando. Tá? Provavelmente, na sua rede, tá? Os servidores que compõem a rede, eles não dão prioridade para esse protocolo. Tá? Eu perguntei isso porque eu tenho um software de edição de vídeo que eu uso para preparar as aulas, para colocar no YouTube. Eu parei de usar ele porque ele usa um protocolo chamado RMTP. Não sei se a galera que trabalha com vídeo aí conhece. E esse protocolo não é otimizado pela NET. Então, o que acontece? Ele roda de uma forma muito lenta. Então, para subir um vídeo, por exemplo, de 1.2 GB, eu levo quase 2 horas. Sendo que, através dos meios normais, sem utilizar edição, eu subo um MP4 de 1.2 GB em 10 minutos. Olha a diferença. Ô, professor, Pois não. o que ele tinha dito, na realidade, eu acho que eu sei o que ele está falando. Na verdade, até um bom exemplo, né, de computação distribuída. O professor até que tinha colocado lá na lista o Torrent, né? O Torrent é um bom exemplo de computação distribuída, né? O senhor não concorda? E o que ele tinha dito agora, esse aplicativo que ele usa, ele funciona muito similar ao Torrent. Você depende de seeders, né, para poder fazer o download do conteúdo. Se você for assistir um filme, você depende de, por exemplo, 10, 20 computadores que vão semear para você o conteúdo. Então, você vai baixar desses 20 computadores. Cada computador vai ceder uma fração desse conteúdo, né?
Você vai baixar e vai assistir no seu computador. Se você tem, por exemplo, poucos seeders, eles vão semear uma velocidade muito pequena, né? Eles vão fazer um upload com uma velocidade muito pequena, e aí você vai ter um delay na hora de assistir o seu vídeo, independente se a internet é muito rápida, né? Então, na realidade, isso é um certo tipo de sistema distribuído, porque você cria uma rede de compartilhamento de conteúdo, né? É o que o torrent faz. Só que isso não é considerado um sistema distribuído, tá? Não. Ele usa conceitos de aplicações distribuídas, conceitos, mas não é considerado um sistema distribuído. Tá? Porque para ser considerado um sistema distribuído, todas as máquinas que compõem a rede precisam rodar o software, e a tarefa tem que ser distribuída entre elas. Você entende que o torrent é justamente o contrário? Por isso que a gente costuma dizer que o torrent usa o conceito da computação distribuída. E não é um sistema distribuído. Ele usa o conceito. Ele faz o contrário. Certo? Por exemplo, eu quero assistir, como vocês mesmos colocaram, eu quero assistir um vídeo, esse vídeo está semeado entre várias máquinas. Eu faço a conexão via software e ele pede as partes deste vídeo para que eu possa assistir. Certo? Isso não é um sistema distribuído. Isso é um conceito de computação distribuída. É diferente. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Porque se no futuro alguém propor isso, eu vou propor um sistema distribuído utilizando o torrent. Peraí. É bizarro, mas isso acontece. O pior é que você tem alguns sistemas que são que utilizam esse conceito, né? Você não tem um servidor. Os servidores são os computadores. Quem trabalhou antigamente com um sistema de versionamento, existiam sistemas de versionamento que antes do Git, né, que utilizavam desse conceito, né? Você não tinha servidor, você tinha uma rede compartilhada, você tinha 10 computadores dentro dessa rede e você baixava os conteúdos desses computadores. Sim. Então, Tanto que apesar de utilizar o conceito, a ideia não pegou. E aí o Git ganhou tanto espaço, tá? Se tornando o principal concorrente de um outro que tinha o conceito de servidor, trabalhava esse conceito de servidor, tá? Que é o Subversion. Beleza? Isso. Fala, Eduardo. Ô, professor, o que geralmente ocorre com esse Code aí e outros aplicativos de IPTV é que as próprias operadoras, elas limitam a banda para esse serviço. Porque, tipo assim, a NET, ela tem TV por assinatura. Você vai pagar lá 200, 150 reais para assistir os canais. IPTV você paga 50. Você tem acesso a todos os canais, você tem acesso a série, igual, tipo, tem tudo. E eles reduzem a banda para esse site. Eu já sofri com isso, eu tive que entrar em processo com a Anatel para eles retirarem o traffic shaping que fala da rede. Então acontece bastante com esse tipo de serviço. O torrent, IPTV. Por isso que eu falei que tem que prestar atenção justamente nessa parte. Porque o que está transitando, os pacotes que estão transitando na rede, vamos lembrar um pouquinho lá do que a gente viu em CC1. Lembra que quando a gente está ali no barramento HTTP, o que está transitando HTTP, o que está transitando são pacotes em formato texto. E o pacote tem sua identificação, certo? Geralmente, o que está transitando no pacote não é criptografado. Não é. Geralmente, você está transitando, dentro do protocolo do TCP/IP, você está transitando com pacotes identificáveis. A não ser que você faça uma conexão via HTTPS. Aí a conversa muda. Porque aí os pacotes são criptografados, não tem como o operador identificar qual é o pacote. Tá? Não vou falar mais que isso, porque senão daqui a pouco vão falar que eu estou incentivando a pirataria. Então, encerra. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa granularidade. Quando nós falamos disso, estamos falando da capacidade de um sistema ser executado por vários processadores ou CPUs diferentes. Para funcionar de forma correta, o sistema também deve ser desenvolvido
por meio de métodos ou funções que estejam disponíveis para execução de forma paralela. Estamos falando de granularidade fina. Olha só a definição, tá? Quando o tempo de execução de uma tarefa compensa os custos de criação, comunicação e sincronização. Beleza. Agora, o contrário, a granularidade grossa é quando o tempo de ocupação dos processadores disponíveis for o máximo possível na execução do sistema. Então, são definições importantes quando se trata de granularidade. Tá? Aqui, ó, para dar uma olhada, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Podemos observar que as CPUs podem executar métodos em paralelo para finalizar a execução do sistema. Beleza? Portanto, para aplicar o conceito de granularidade no nosso programa, deve ser desenvolvido de forma organizada, com métodos para que sua execução possa ser dividida entre vários recursos, processadores neste caso, de forma a ter um melhor aproveitamento dos mesmos. Então, observando a figura, a gente vê lá, a primeira parte, começar, uma tarefa, outra tarefa, terminar. Aí, na parte de baixo, olha só como é que ficou a bagunça agora. Começar, aí começa outra tarefa, uma tarefa e terminar. Olha a diferença do que tem embaixo do que tem em cima. Olha a diferença. Ambas tarefas terminaram no momento adequado. Mas vocês percebem que existe um balanceamento ali? Ele balanceou um pouco a execução, jogou uma parte no começo, aí a tarefa inicializou uma secundária aqui, onde ele disparou uma outra parte. Então, a parte de baixo seria uma forma de enxergar uma granularidade o quê? Uma granularidade mais grossa. E a de cima, uma granularidade mais fina. Vamos analisar. Olha lá, granularidade fina, quando o tempo de execução de uma tarefa, compensa os custos de criação, comunicação e sincronização. Granularidade grossa é quando o tempo de ocupação dos processadores disponíveis for o máximo possível na execução do sistema. Volta. Em qual tarefa o processador está mais ocioso? Na de baixo ou na de cima? Mais ocioso. A de cima, né? Na de cima ele está mais ocioso? Então, podemos afirmar, baseado na teoria, que como a tarefa, o exemplo de cima, o processador passa mais tempo ocioso, então a granularidade aplicada àquele exemplo é grossa. Partindo do mesmo conceito, se nós olharmos para baixo, nós vemos que a ociosidade do processador é menor. Consequentemente, os custos para execução são maiores. Granularidade fina. Entenderam agora a diferença? Esse é um conceito difícil de entender, mas aqui a gente consegue, na hora que a gente aplica, a gente começa a entender. Então, quanto mais tempo ocioso, maior é a granularidade, ou ela é mais grossa. Professor, mais tempo ocioso você diz comparado com o outro, né? Que, por exemplo, ali no CPU1, no primeiro exemplo, CPU1 e CPU2. O CPU1,
ele fica mais ocioso no final da aplicação, muito constante, né? E o CPU 2 fica bem pouquinho no começo parado. Agora, no segundo exemplo, fica meio que proporcional. No começo, o CPU 2 fica um pouco parado e no CPU 1, no final, fica um pouquinho. Então, acaba o tempo de ociosidade dos dois fica meio que proporcional. É essa que é o... Você quis dizer? Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Não. Eu me perdi, porque para mim, granulidade grossa seria o primeiro, que são, tipo assim, uma tarefa, um bloco grande de tarefa, e a fina seria que foi subdividido várias tarefinhas ali. Então agora foi invertido, tipo, tudo que eu sabia, que eu achava que eu sabia. Olha o que a... Não, calma, Marcos. Olha o que a teoria tá te falando. A teoria. Granularidade grossa, quando o tempo de ocupação dos processadores disponíveis for o máximo possível. Ocioso. Quanto mais ele estiver ocioso, maior for a granularidade. Baseado nisso, se a gente olhar aqui, o primeiro exemplo, o processador 1 está ocupado, mas o 2 tem alguma ociosidade. Beleza. Mas olhando os dois modelos, quem está mais ocioso? Aonde tem um modelo, aonde essas duas CPUs, elas permanecem ociosas, vamos dizer assim. Em que momento? Importante perceber, no exemplo 2, o processo começou na CPU 1 e acabou na 2. Olha lá, ó. No primeiro processo, tudo começa na 1 e termina na 1. Então, a CPU 2 está mais ociosa. A granularidade é mais grossa. No de baixo, você mesmo falou, Marcos, existe o quê? Um balanceamento, certo? Assim, Existe um balanceamento entre elas. Eu não tinha colocado o começar e o terminar, eu só estava olhando ali a parte do processamento, o preto e o cinza. Agora, se falando isso, agora eu consegui visualizar melhor. Não, então tá bom. Entendi. Então, no processo de baixo, nós temos... Opa, peraí, tem um balanceamento aí, né? A bagaça meio que equilibrou, como o Marcos mesmo colocou. Se ela está equilibrada, a ociosidade está equilibrada. Se a ociosidade está equilibrada, nós temos uma granularidade fina. No de cima, ela é grossa. Porque CPU 2 está bem mais ociosa, menos ocupada e mais ociosa do que a CPU 1. Agora, no exemplo de baixo, não. O que nós devemos buscar neste caso, quando estivermos desenvolvendo? O segundo exemplo. O balanceamento. Tem como fazer isso? Tem. Tem como fazer isso. Tá bom? Vamos em frente. Muito bem, gente. Agora a última parte. Desafios e obstáculos de sistemas distribuídos. Então, vamos lá. Os sistemas distribuídos normalmente possuem as seguintes metas. Então, o que nós desejamos alcançar? Quais são os desafios? Primeiro, a abertura. Segundo, a concorrência. Terceiro, a escalabilidade. Quarto, a heterogeneidade. 5, a segurança. 6, a tolerância a falhas. E 7, a transparência. Então, vamos discutir um a um. Tá? Entretanto, devem ser analisados mais como desafios a serem atingidos. Por isso o título. Tá? Uma vez que nem sempre o sistema distribuído conseguirá atingir todas essas metas de maneira integral. A seguir, descreveremos a que se refere cada uma dessas metas na visão do renomado Andrew Tannenbaum, sujeito do livro que eu mostrei para vocês. Embora os itens segurança, escalabilidade, tolerância a falhas e heterogeneidade mereçam atenção especial. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Tem aula que o tema é um desses, de agora em diante, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre os 7. Abertura. No contexto de sistemas distribuídos, refere-se o quanto o sistema é modularizado, ou, em outras palavras, quanto é fácil integrar e alterar tecnologias e frameworks, sem que o sistema seja comprometido.
Você já deve ter ouvido falar em microserviços. Lembram disso? A gente já falou sobre isso, né? Pois bem, esse nome vem é uma maneira atual, uma hype, né, de dizer que o sistema possui uma grande abertura. Importante observar que, independentemente do termo abertura, do que o termo possa passar, né, é uma coisa positiva em sistemas distribuídos. Então, quanto mais abertura o sistema tiver, melhor. É importante ter em mente esse conceito, pois, à primeira vista, um sistema mais aberto parece ser uma coisa negativa. Porque a gente tem a tendência de falar que o sistema é aberto, então tem pouca segurança. Não tem nada a ver com a coisa com outra. No sentido de estar mais vulnerável a falhas. E, na verdade, em sistemas distribuídos, isso não é verdade. Segurança não tem relação nenhuma com essa abertura. Mas isso é um assunto a ser detalhado em uma outra oportunidade. A gente vai falar isso para frente. Por exemplo, se o sistema utiliza tecnologias não proprietárias, dizemos que a abertura desse sistema é maior. Certo? Então, a abertura está relacionada com a forma com a qual o sistema embarca novas tecnologias dentro dele. Então, ele é um sistema aberto a novas opções. Certo? Isso é muito difícil de fazer. Não é fácil. Falar é muito fácil. Fazer é que é complicado. Concorrência. Refere-se à capacidade do sistema poder ser acessado e utilizado de maneira simultânea, concorrente, ao mesmo tempo, por vários usuários. Aqui cabe novamente a ressalva de que no contexto de sistemas distribuídos, o termo concorrência não tem uma conotação negativa, não. Deixa eu explicar, depois a gente complementa. Como ocorre, por exemplo, no comércio. Apenas refere-se a um sistema que dá suporte a acessos simultâneos. Por exemplo, várias pessoas podem acessar um website de comércio eletrônico, certo? Isso é um exemplo de computação concorrente, né, de acesso concorrente. Tá? Então, muito do que a gente faz, por exemplo, com o Amazon Prime, que a gente estava comentando até agora há pouco, ele é acessado por quantas pessoas ao mesmo tempo? Várias, inúmeras. Então, todo o sistema web já tem essa característica de atender a concorrência. Agora, como ele se comporta internamente, aí é preocupação nossa. Certo? Escalabilidade. Refere-se à capacidade do sistema poder ser ampliado para suportar, por exemplo, maior quantidade de acessos simultâneos, ou realizar uma tarefa mais rapidamente, ao ampliarmos a capacidade de processamento desse sistema. Perceba como algumas metas podem estar interrelacionadas nos sistemas distribuídos, como é o caso da escalabilidade e da concorrência. Difícil de compreender? Por exemplo, quando uma empresa de games necessita aumentar a quantidade de servidores de um determinado jogo online para possibilitar uma maior quantidade de jogadores em uma partida multiplayer, eles estão escalando o sistema, nesse exemplo, aumentando a escala do mesmo. É algo muito comum em computação em nuvem. Vocês estão fazendo com o Alan na sexta-feira. Não sei se ele citou isso. Escalabilidade. Mas é a possibilidade, por exemplo, de você ter um cluster SQL e, de acordo com a sua necessidade, você poder aumentar o número de nós durante um determinado período, para atender, por exemplo, uma necessidade muito grande, um processamento muito pesado, alguma coisa desse tipo. Certo? Então, escalabilidade está intimamente ligada a um aumento ou diminuição na capacidade de processamento do sistema distribuído. Tá? Heterogeneidade. Quanto mais heterogêneo, melhor. Será? Significa que um sistema distribuído é capaz de funcionar em uma arquitetura heterogênea, tanto em termos de hardware quanto em termos de software. Nós já vimos alguma coisa em nossos vários exemplos. Né? Servidores Windows, servidores Linux, trabalhando com o mesmo tipo de tecnologia. Por exemplo, um cluster... magia! Hoje está difícil falar cluster. Um cluster SQL Server. Né? Em termos de hardware, significa que o sistema distribuído consegue operar em nós com características de hardware diferentes. Por exemplo, entre máquinas com diferentes valores de memória principal, da RAM, memória de armazenamento, o HD, SSD, e capacidade de processamento, que seria o clock dos processadores. Em termos de software, significa que o sistema distribuído suporta, por exemplo, diferentes sistemas operacionais, com alguns nós utilizando Windows,
enquanto outros utilizando alguma distribuição Linux ou GNU Linux. Isso pode parecer difícil de ser alcançado, mas existe um elemento que facilita o nosso trabalho, o middleware. Por isso, em sistema distribuído, o middleware é tão importante. Que, como o nome sugere, é a camada de software que fica situada entre sua aplicação e o sistema operacional. Não se preocupe se esse termo e seu papel não estiverem claros ainda, pois detalharemos mais. A gente vai falar disso de novo. Vai ter uma aula só para tratar desse assunto. Por exemplo, quando um website roda em máquinas diferentes de sistemas operacionais ou características de hardware, por exemplo, uma máquina do tipo servidor que possui mais memória RAM que outra dentro do mesmo sistema distribuído, dizemos que se trata de um sistema distribuído heterogêneo. Então, esse modo heterogêneo do nosso sistema pode estar ligado ao hardware, com máquinas diferentes trabalhando baseadas no mesmo middleware, ou ao software, com sistemas operacionais diferenciados. Certo? Esse modelo a gente já tinha até discutido. Então, não tem nada diferente aqui. Vamos em frente. Segurança. Refere-se à violação da informação, o dado, bem como a sua integridade, ou seja, é o mesmo conceito geral de segurança em sistemas informatizados de TI. Como é um assunto importante, também separamos a gente vai falar disso numa aula específica. Vai ter uma aula que nós vamos discutir apenas segurança. Tá? Tolerância a falhas. Refere-se à capacidade do sistema distribuído de se autorrecuperar na ocorrência de uma ou mais falhas. Pode parecer desanimador, mas acredite, e é verdade. Falhas em sistema computacional sempre ocorrem, em vários momentos, ao longo do uso de um sistema, por uma série de razões que serão detalhadas mais adiante. A gente vai discutir tolerância a falhas em uma aula específica. Tá bom? Naquele modelo de cluster SQL que a gente estava tanto discutindo, falhas podem acontecer a todo momento, de tudo quanto é forma diferente. Certo? Uma curiosidade aqui, ó. Você sabia que no nosso idioma português existe uma palavra para expressar essa ideia de capacidade do sistema distribuído se auto-recuperar na ocorrência de uma ou mais falhas? O nome disso é resiliência. Então, se você quiser dar uma ideia mais específica a respeito disso, basta relacionar resiliência com tolerância a falhas. Tem outros significados mais pessoais, né? Uma pessoa resiliente é aquela que suporta inúmeras provações de maneira normal, o que é muito difícil. Eu acho que está faltando um pouco de resiliência na galera atualmente. Vamos lá. Transparência. Refere-se novamente, do ponto de vista do usuário, o quão transparente o sistema é, ou seja, quanto o cliente desconhece o funcionamento interno do sistema interno do sistema, e isso é uma característica positiva. Quanto menos o usuário necessitar saber da implementação e funcionamento do sistema, ou seja, quanto mais transparente o sistema for, melhor para o usuário. Bom, a gente já tinha entendido isso, né, lá atrás. Então, bate o olho numa página só, ele não tem a menor ideia do que está rolando ali por trás. Então, o seu sistema é extremamente transparente quanto a isso. O problema é quando você abre a página e em determinada área da página fica uma falha. Então, a parte de tolerância a falhas aí falhou. Vamos lá. Tipos de transparência. Acesso. Oculta diferenças na representação de dados e no modo de acesso. Localização. O local do recurso é desconhecido. Migração e relocação. O recurso pode ser movido, inclusive, enquanto está em uso. E replicação. Múltiplas instâncias de um recurso podem ser utilizadas para aumentar a confiabilidade e desempenho. Isso aqui está muito relacionado com aquilo que a gente estava discutindo a respeito da página da Netflix ou do Facebook, né? A forma de trabalho delas, né? Concorrência. Vários usuários podem compartilhar o mesmo recurso e falha
A falha e a recuperação de um recurso não afetam o sistema. Então, todos esses tipos de transparência estão relacionados aos outros modelos, desafios que nós vimos anteriormente. Em especial, eu coloco a parte de transparência muito próxima à parte de tolerância a falhas e confiabilidade. E o termo confiabilidade em sistemas distribuídos é muito pesado, como a gente estava discutindo agora há pouco. Vocês perceberam isso? Então, confiar em um sistema é muito mais do que simplesmente utilizá-lo durante um tempo e ver que ele é seguro, ele é confiável. Então, eu acho que é mais que isso. Veja bem, eu disse eu acho. Significa que eu não tenho certeza. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Tá ok para mim. Beleza. Quem tiver alguma dúvida, por favor, me chama no WhatsApp e a gente conversa. Tá bom? Então vamos lá. Atividade, relatório de aula. Vocês vão falar sobre os objetivos, né, em sistemas distribuídos e desafios e obstáculos em sistemas distribuídos. Aquilo que nós discutimos em aula. Em especial, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês a respeito da experiência que nós fizemos de avaliação de confiabilidade das aplicações. Por exemplo, a Steam ganhou. Na sua opinião, por quê? A gente discutiu isso. Aí eu queria ler o que vocês têm a dizer a esse respeito. Tá bom? Beleza. Prepara o relatório com o assunto abaixo e manda para mim. SD, Sistemas Distribuídos, atividade 2021-0316. Tá errado aqui. Espera aí, gente. Aqui. Número 1. Data de entrega, dia 19 de março, 72 horas. Mais de 72, né? Dá umas 74, 75, por aí. Tá? Então, mesmo modelo de relatório, só que, dessa vez, mais uma vez, eu peço a opinião pessoal de vocês a respeito de um assunto. Beleza? Fala, Flavinha. Só recapitulando aí. É para eu pegar e definir, falar sobre esses dois assuntos e mais o que foi discutido do debate, é isso, né? Isso. Tá. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Tá tranquilo por enquanto, professor. Tranquilo, Beleza. professor. Tá show. Se alguém tiver alguma questão a respeito do trabalho e queira discutir, eu vou permanecer mais uns minutinhos aí. Eu vou me despedir de vocês agora. Quem quiser permanecer para discutir alguma coisa do trabalho, eu fico aqui. Tá bom? Muito bem. Então, em nome da Uniderp e Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço que todo mundo continue se cuidando. Um grande abraço e tudo de bom. Vou permanecer aqui para ajudar o pessoal no trabalho. Tá? Ô, professor, gostaria de conversar com o senhor sobre uma coisa aqui. Eu fiz a rematrícula. Só um instantinho, espera um pouquinho, Guilherme. Só vou parar.